fazendo orações. Vamos torcer para que tenha sido um susto. Felipe Luiz, ó, também foi lá no gramado. Da cardíaca, que acabou morrendo. Vários jogadores, né? A gente se lembra assim de cenas, né, que passaram. Primeiro impacto, né? O susto que os jogadores tomam naquele momento. Os companheiros todos desesperados. É uma imagem muito forte, tem que entrar todo o apoio aí possível. Nesse sentido, porque eu via que os jogadores estavam muito tensos, então eu tentei falar para o doutor tranquilizar os jogadores que estavam muito assustados naquele momento. A sua normalidade é realmente algo muito sério. Inclusive o clima aqui no Maracanã nesse momento é de silêncio total. Perceba aí. Cara, essa cena aqui foi impressionante. Colegas todos, os companheiros todos desesperados. O que os jogadores do Flamengo fizeram foi absurdo. Cicatriz maior é no coração. Vocês vão entender aí por que ele passou mal. Jogo, a gente conversa com eles. O Pozo já falou, né, que a galera já tá roendo as unhas, porque sabe que era um cenário quase impossível e a gente viu se reverter felizmente. Vamos fazer a nossa parte aqui, João. Vai ser feito, muito bem feito. E o jogador do Sampaio passou mal ali, João. Caiu no meio do gramado aqui, ó. Estamos mostrando, inclusive, o jogador caído, os jogadores apavorados pedindo a entrada do departamento médico da ambulância. Está todo mundo apavorado aqui. O jogador ele está tremendo, inclusive, a reação assusta, exatamente. Ó, olha que imagem forte, preocupante. Os colegas todos, os companheiros todos desesperados. É uma imagem muito forte, tem que entrar todo o apoio aí possível. A ambulância, o médico ó, já está entrando lá. Para um atendimento, rapaz, que situação, hein? Eu tenho um pouco de lugar para falar aí. Eu sou casado com minha esposa tem epilepsia e a gente já viveu algumas situações de convulsão. A cicatriz maior é no coração, porque costuma ser uma coisa que passa e na hora que passa, se estiver de lado, com a língua sem estar bloqueando a respiração, se estiver de lado, cabeça segura, tende a passar com 1 minutinho, 2 minutos e ficar tudo bem. E olha essa imagem aí, ó, muitos jogadores em volta, inclusive o Pedro, né, fazendo orações. A fé é muito importante. Estão muitos colegas dele do Sampaio Corrêa, jogadores do Flamengo, né, o Pedro, né, que é evangélico, ali fazendo orações. Vamos torcer para que tenha sido um susto apenas e que ele volte a sua normalidade. É realmente algo muito sério. Inclusive o clima aqui no Maracanã nesse momento é de silêncio total. Perceba aí, ó. As pessoas preocupadas, né, assustadas ali, o Guilherme, lateral esquerdo, com a mão na cabeça, todos os companheiros, ó, todo mundo em volta, ali querendo saber, né, o que está acontecendo. A gente se lembra, né, de algumas situações no futebol. Infelizmente eu estava no Morumbi naquele dia que o Serginho do São Caetano teve uma parada cardíaca que acabou morrendo. Vários jogadores, né, a gente se lembra assim de cenas, né, que passaram mal em jogos, né, e a gente torce para que tenha sido apenas um susto. Paquetá está por ali também muito preocupado. Pedro, ele está sendo colocado na maca nesse momento e vai ser levado na ambulância. O Carrascal, Everton Araújo, quebra completamente o clima, né? Sem dúvida. Quebra completamente o clima, tudo aquilo que estávamos falando aqui, classificação, futebol, campeonato carioca, tudo isso perde sentido diante da cena que nós estamos vendo aqui. O foco, a preocupação passa a ser toda com o ser humano, com a família dele. Então, muita fé, muitas orações nesse momento. Olha aí, e o público inteiro aplaude nesse momento o trabalho da equipe médica, a equipe de apoio, ele sendo colocado ali na ambulância. E nós vamos buscar ter informações para passar para o público da Flamengo TV. O próprio Felipe Luiz, ó, também foi lá no gramado. Agora prestem muita atenção no que o Felipe Luiz e os jogadores falaram sobre esse assunto. Felipe, no momento da situação envolvendo o jogador do Sampaio Corrêa, a gente viu que você saiu do banco e foi até lá e todo mundo parecia muito desesperado até pela situação. Eu queria que você falasse um pouco qual foi a sensação e se aquilo que aconteceu
você teve que trabalhar com os jogadores para que não desconcentrassem ele do jogo, porque a gente sabe que é uma situação muito sensível, é um momento que o futebol fica totalmente à parte, porque a gente está falando de uma pessoa ali. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Obrigado. Bom, quando ele cai, todos os jogadores, o primeiro impacto, né, o susto que os jogadores tomam naquele momento, porque já viu tantos casos acontecerem. Eu entrei lá primeiro porque eu vi o jogador convulsionando de longe, confirmei com o médico e queria passar para os jogadores que ele estava convulsionando, que não era um infarto, não era nada assim desse sentido, porque eu via que os jogadores estavam muito tensos e preocupados com aquela situação. Então eu tentei falar para o doutor tranquilizar os jogadores que estavam muito assustados naquele momento. E espero que o menino do Sampaio Corrêa se recupere. Estamos todos em oração para que isso não passe de um susto. Foi muito rápido, né? Aí ele estava, se não me engano, do lado do Ayrton ali, e eu estava um pouquinho mais para trás. Foi muito rápido. Quando eu vi, ele já estava no chão e a gente já começou a orar ali para ele. Espero que ele possa se recuperar o mais rápido possível. E um abraço para toda a família dele aí. Estamos em orações. Foi muito rápido, eu não vi o que aconteceu. Quando eu fui ver ali, já estava pelo sul. E aí, nação, cara, que situação, né? Como é desesperador você ver alguém convulsionando ali dentro de campo, os companheiros deles ali todos desesperados, acho que a família que tá assistindo, não é uma situação fácil, e os jogadores do Flamengo, cara, absurdo, estão de parabéns. O que o Pedro fez ali, o que outros jogadores fizeram também, tem que aplaudir. Nem tudo é competição, nem tudo é um contra o outro, ali são todos companheiros de trabalho. Graças a Deus não aconteceu nada demais, o jogador tá bem. Me lembrou bastante aquele caso do São Paulo contra o Nacional. Os jogadores do São Paulo se mobilizaram bastante, né? Foram no hospital, ver como que o jogador do Nacional estava. Infelizmente, o jogador do Nacional veio a óbito. Não foi o caso, né? O jogador do Sampaio Corrêa parece que tá tudo certo. Foi uma convulsão que assusta bastante. Mas, cara, ali todo mundo de parabéns, né? A arbitragem rapidamente, os dois departamentos médicos, a ambulância já entrou dentro do Maracanã, que tem até uma facilidade para fazer isso. Graças a Deus foi tudo certo. E os jogadores também, né? Tanto do Sampaio Corrêa como do Flamengo, acho que realmente deram um exemplo de como é um fair play, como você compete com o adversário dentro de campo, depois que passa isso, o que vale é a integridade do atleta. E nisso daí, cara, a gente tem que tirar o chapéu mesmo. Não é uma situação fácil, é muito complicado, mesmo assim, os jogadores acho que se comportaram de uma maneira sensacional. Foi excelente como os jogadores se comportaram, o trio de arbitragem, como o Maracanã também dá essa possibilidade, né, de ter ali um acesso fácil para rapidamente entrar a ambulância. Acho que todo mundo deu aula de como lidar com a situação que foi desesperadora. Mas bora botar fogo na discussão aí, não é discussão, mas eu quero saber o que vocês acharam das atitudes aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima!